Bom dia, eu, Ricardo e meu colega Gustavo iremos apresentar o seguinte trabalho. Baseando-nos nas abordagens convencionais para impressão de peças com flexibilidade, elas são baseadas na geometria definida no CAD ou na propriedade intrínseca mecânica do material utilizado. E se pudesse então aplicar essa propriedade de flexibilidade na etapa de fatiamento digital? Bom, com o software fatiador Outprint desenvolvido no doutorado de Delgava, é possível obter esse propósito. Ele permite alterar os parâmetros de velocidade de impressão e fluxos de material do bico em diferentes regiões de uma mesma camada, e com o fenômeno de empilhamento de camadas é gerada uma nova função de flexibilidade na peça. Em relação ao mecanismo de alimentação do filamento, o primeiro trabalho é limitado somente a impressora do sistema Direct Drive. Portanto, esse seguinte trabalho atual tem o propósito de aplicar e desenvolvimento desse software também para impressoras do tipo do sistema Baldwin. Partindo desse princípio, o maior problema para esse tipo de sistema de extrusão é a calibração da retração ser extremamente complexa, onde uma alta retração pode ocasionar o entupimento do bico com filamento e uma baixa retração pode ocasionar o escoamento do filamento indesejado durante a impressão. Então, como resolver isso? Uma saída para isso é evitar o uso da retração. Portanto, o objetivo deste trabalho visa a adaptação do software Outprint para impressoras 3D com o sistema Baldwin e a implementação de trajetórias contínuas de impressão a fim de evitar essas retrações. Os materiais utilizados foram a impressora do tipo Baldwin, GT Max 3D e o filamento ABS, por ser um material bem rígido. Em relação aos métodos para a calibração dos parâmetros para o sistema Baldwin, nós mantivemos o fluxo constante ao longo das regiões no feixe e aumentamos somente a velocidade na região flexível, gerando assim a flexibilidade no feixe. O conceito adotado de trajetória contínua foi procurar as distâncias mais curtas possíveis entre os perímetros da mesma camada, o perímetro e o preenchimento da mesma camada, e o preenchimento da camada atual e o perímetro da próxima camada. Assim, observando que antes da implementação da trajetória contínua, o bico se deslocava transversalmente, voltando para o ponto inicial que reiniciava a impressão da camada. Já com a implementação dessa estratégia, ocorre a reorganização dos pontos da impressão, fazendo com que o bico se desloque a mínima distância possível. Assim, a implementação da estratégia para refinamento da região flexível, temos os gaps horizontais. São construídos a partir do número de gaps e a porcentagem da área que os gaps têm em relação à área total da zona flexível. Como exemplo, temos configuração de 5 gaps e 70% da área do gap em relação à total da área flexível. Bom, em relação à calibração de parâmetros para o sistema Baldwin, nós dividimos duas tarefas, sendo a primeira, gerar a região padrão bem definida variando somente o fluxo, encontrando um fluxo ideal de 0,8 gramas por minuto. Já na segunda tarefa, o foco foi gerar a região flexível variando somente a velocidade nessa região, encontrando a velocidade ideal em torno de 5.000 milímetros por minuto. Bom, com a implementação das trajetórias contínuas de impressão, é possível perceber que houve a mitigação do problema de impressão dos feixes transversais, que são devido à retração do bico, assim também aumentando a flexibilidade da peça. Resultados da implementação da estratégia dos gaps horizontais. Temos ali no vídeo a configuração de 4 gaps com diferentes porcentagens. E é possível notar que não é mais necessário incrementar cada vez mais a velocidade para aumentar a flexibilidade. Com a estratégia do gap horizontal, podemos apenas mudar os parâmetros do gap para aumentar ou diminuir a flexibilidade, conforme necessário. Bom, buscamos uma nova aplicação na área de tecnologia assistiva, em específico em órtese e em específico a mola de Codevilla. A órtese é uma assistência externa a um membro com dificuldade ou deficiência, e a mola de Codevilla assiste as pessoas que têm síndrome do pé caído, que, devido à fraqueza muscular, o paciente apresenta problema na função de marchar, caminhar, com o pé não sendo elevado adequadamente em cada passo. Para isso, a mola de Codevilla é necessária que ofereça certa flexibilidade para assistir na sustentação do pé ao caminhar. Ao observar os vídeos, é possível notar que há a flexão do arranjo das peças, que foi proporcionada pela criação das regiões flexíveis, apesar do material em questão ser bastante rígido. As implementações da trajetória contínua provou reduzir a necessidade de retração do filamento durante as impressões, o que é fundamental para impressoras com sistema do tipo Baldwin. A versão atual, então, do software, portanto, apresenta inovações nas abordagens de planejamento aditivo, possibilitando aplicações até na área da saúde. Agradecimentos ao apoio da FAPESP. Nosso obrigado.